Boa noite, seja mais uma vez bem-vindo e seja muito abençoado por estar conosco em mais esse momento em que estaremos pregando a palavra de Deus. E desde já a minha oração é que você possa ser abençoado, que o Espírito Santo fale ao seu coração através do texto que estaremos trazendo para você nessa noite. Antes de começarmos a mensagem, vale lembrar que você que ainda não se inscreveu aqui nesse meu canal do YouTube, dá essa força para o Pastor Mozart, aqui fica melhor. Se inscreve aí no canal, compartilha, ative as notificações. Aqui do lado você tem o chat, você pode dar boa noite, pode dizer olá para os irmãos, mas cá embaixo, depois da descrição do vídeo, tem os comentários. Escreva ali também. Escreva você que assistiu depois e que o chat não está mais funcionando. Você que assistiu depois, escreve aqui nos comentários o que Deus te falou, se a mensagem te abençoou. Dá um olá. Eu preciso saber que você participou com a gente. Até também para que eu possa continuar orando por você. Tá bom? E compartilha. Você tem uma opção no YouTube de compartilhar essa mensagem. Aqui você vai ver ali onde tem três bolinhas assim ligadas ali, é compartilhar. Você pode clicar ali e compartilhar nas suas redes sociais, no WhatsApp, no Facebook, no Instagram. Você pode copiar o link e mandar para outras pessoas. A mensagem falou a você. Você lembrou de alguém que precisava ouvir esta palavra? Compartilha. Passa o link, essa aqui é a mensagem do meu pastor, falou ao meu coração, então aquele que vai falar ao seu coração, isso vai uma benção. Eu quero lembrar vocês que, deixa eu tirar esse negócio daqui agora, né, que já está aqui, quero lembrar vocês que esse ministério, vamos entender assim, no YouTube, surgiu do coração da própria Igreja Batista da Prata, né, igreja por a qual eu sou pastor nos últimos 20 anos, na época da pandemia, e então, os irmãos pediram, a gente tem feito então toda semana esse momento de culto, esse momento de adoração, de pregação da palavra. E quando eu prego em uma outra igreja, né, que lá possa transmite também o culto, gravam um culto pelo YouTube, e o pastor me autoriza, eu passo também depois, coloco aí o vídeo da mensagem para que você também possa ouvir aquilo que Deus nos falou naquele momento. Tá certo? Então, é uma alegria muito grande ter você aqui conosco nessa noite. Então vamos orar para que possamos ouvir o recado, a mensagem que Deus tem no coração dele para o nosso coração. Pai, mais uma vez estamos na tua presença em oração e nesse momento, Espírito Santo, nos fale através da tua palavra. Que cada família, ó Deus, que for alcançado, Pai, por essa mensagem, seja transformada, seja, ó Deus, uma família do Senhor. Que as tuas mais ricas bênçãos estejam sobre cada um nesse momento, que está ouvindo agora a mensagem e que vai ouvir depois, ó Pai, mais tarde, em outro dia, em uma outra época, que essa mensagem alcance esses corações. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então você sabe muito bem que maio é o mês da família, né? E da Igreja Batista da Prata trabalhamos com família o ano inteiro. A visão da Igreja Batista da Prata é uma igreja para a família de Deus, uma igreja que trabalha com cursos, que trabalha abençoando as famílias. E no mês de maio nós ainda mais falamos, intensificamos esse trabalho, essa a mensagem, né, para as famílias. E hoje nós estamos falando, ao longo do mês de maio, sobre uma família como a sua, vendo algumas famílias da Bíblia que, através de seus erros e acertos, ou de seus acertos e erros, nos dão grandes lições. Nós começamos na primeira quinta-feira de maio falando sobre Abraão e Sara. Na semana passada aprendemos sobre a família de Boaz e Ruth. E hoje nós vamos aprender sobre uma família um pouco diferente dos nossos padrões atuais, mas que nos ensina, e vocês vão entender por que é um pouco diferente, nos ensina muito a respeito, principalmente, da educação dos nossos filhos,
da educação, da dedicação a Deus dos nossos descendentes. Então, abra a sua Bíblia lá no livro de 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 1. Eu vou me referir, e é um texto um pouco grande, eu vou ler muitos textos do capítulo 1, então eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia e deixá-la aberta aí para você ir acompanhando conforme eu for citando os textos da Bíblia, tá bom? Então, 1 Samuel, capítulo 1, nós estaremos falando sobre uma família como a sua, Eucana e Ana, dedicando sua descendência a Deus. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, na mensagem de hoje, nós teremos então a oportunidade de ver a realidade da vida conjugal de Ana, Eucana e Penina. Peraí, pastor, o senhor falou certo? 3 pessoas? Eu falei certo. Eucana era o esposo, Ana e Penina eram esposas. E isso teve uma grande consequência na descendência de Eucana e Ana. Mas antes, porém, vamos rapidamente fazer aqui uma breve nota de rodapé para que a gente possa entender algo muito importante nessa mensagem: a importância da nossa descendência. No livro do profeta Isaías, capítulo 61, verso 9, nós encontramos o seguinte: Isaías 61, verso 9. Veja que bênção que Isaías dá para a gente aqui, ó. Seus descendentes serão conhecidos entre as nações e a sua prole entre os povos. Todos os que os virem reconhecerão que eles são um povo abençoado pelo o Senhor. Olha de novo, vou repetir o que diz o final do capítulo, do versículo 9 do capítulo 61 de Isaías. Todos os que os virem reconhecerão que eles são o quê? Um povo abençoado pelo Senhor. Embora o profeta Isaías esteja especificamente aqui nesse texto falando para o remanescente de Judá, o remanescente de Judá é aquele povo que depois de 70 anos de exílio lá na Babilônia, volta para Jerusalém. Então, Isaías está profetizando, está falando para esse grupo específico. Nós podemos entender aqui também a bênção que é quando temos os nossos descendentes, os nossos filhos, netos, bisnetos, enfim, toda a nossa descendência reconhecidamente como um povo do Senhor. E também, claro, como um povo abençoado do Senhor. Meu amado, nós, pais, queremos, sonhamos, trabalhamos para que os nossos filhos sejam doutores, engenheiros, advogados, militares, enfim, excelentes e reconhecidos profissionais. É muito legítimo o desejo, o sonho e as orações que nós temos para que os nossos filhos sejam excelentes profissionais, tenham uma profissão que possa lhes sustentar condignamente. Mas permita-me perguntar o seguinte. Olha para mim agora e presta bem atenção na pergunta que eu vou te fazer. Qual de nós, pais e mães, não sonhamos, não queremos e não oramos para que nossos filhos também sejam e ainda mais conhecidos como homens e mulheres de Deus, como povo do Senhor? Isso é realmente algo legítimo.
ao qual nós devemos orar e ensinar os nossos filhos e passar aos nossos descendentes. Meu amado, minha amada, meu amado pai, minha amada mãe, essa é uma preciosa herança. É uma herança divina, é uma herança dos céus, é uma herança de Jesus. Isso posto, acabou a notinha de rodapé. Isso posto e entendido, vamos agora refletir sobre a família de Eucana e Ana e como ficaram então os seus descendentes. Entenda, meu querido, que a realidade da vida conjugal de Ana, Eucana e Penina foi uma realidade diferente para os padrões modernos, mas era uma realidade muito presente nos tempos bíblicos e que nos ensina a entender como devemos zelar, cuidar, trabalhar, nos esforçarmos pelo casamento hoje em dia. Perceba que Eucana, o esposo, o marido, era um típico marido israelita. Eucana, segundo 1 Samuel, capítulo 1, nos ensina, era filho de Jeroão, que era descendente de Efraim. Então, ele habitava na região montanhosa de Ramataim Zofim. Efraim teve o direito de ficar com essa região. Foi uma terra herdada pelos seus antepassados, naquela partilha, na divisão que Josué fez. E essa terra ficava, essa região ficava mais ou menos a 8 quilômetros ao norte de Jerusalém. Não era tão longe assim, né? Hoje em dia, de carro, a gente faz isso aí em questão de minutos, se o trânsito deixar. Mas naquela época, né, de camelo ou a pé, levava mais um tempinho. Bom, Eucana era um dedicado chefe de família. Era um homem que conhecia muito bem os seus deveres, tanto os deveres conjugais, quanto, veja só, os deveres espirituais. Eucana era um homem muito religioso. Ele cumpria fielmente a tradição de, pelo menos, era o ideal 3 vezes, mas pelo menos uma vez por ano, ele subia até Siló para sacrificar ao Senhor. E naquela época, quem estava então fazendo os sacrifícios, quem assistia como um sacerdote, eram 2 figuras que certamente você já ouviu falar: Ofne e Finéias. Ofne e Finéias eram os perversos filhos do sacerdote Eli. Bom, veja só uma coisa. O tipo de família constituída por Eucana, com certeza, não fazia parte do ideal de Deus, conforme nós lemos lá em Gênesis capítulo 2, verso 24. Portanto, deixará o homem a seu pai e a sua mãe e unir-se-á à sua mulher e serão uma só carne. Mas dentro do contexto, essa união com mais de uma esposa era permitida em 2 situações. Veja bem, a primeira situação era que Eucana tinha um casamento sem filhos. E lá em Deuteronômio capítulo 21, permitia que se o marido tivesse um casamento sem filhos, ele poderia ter uma outra esposa. E a segunda situação permitida era que o casamento fosse na base do levirato, lá em Deuteronômio 25. Levirato, para você que não sabe, era um costume que aquele povo tinha, que obrigava um homem a casar-se com a viúva do seu irmão, ou seja, com a sua cunhada, quando o seu irmão não tinha deixado descendência masculina. E assim, o filho desse casamento era considerado, então, descendente do irmão falecido e não daquele que permanecia vivo. Esse era o levirato. Mas, veja só, essas situações extraordinárias e culturais
do casamento daquela época não necessariamente, entenda bem isso, queria dizer que nestes casos as coisas no relacionamento da família seriam boas. Essas situações extraordinárias e culturais do casamento daquela época não necessariamente queriam dizer que as coisas dentro da casa, da família, do lar funcionariam muito bem. Pelo contrário, geralmente se vivenciava muita dor e sofrimento. E o exemplo que nós estamos vendo aqui de Eucana, de Ana e de Penina mostra muito bem para nós que quando Deus estabelece um propósito, é a boa, perfeita e agradável vontade dele que funciona muito bem para as nossas vidas. Como era então o casamento de Eucana? O casamento de Eucana não foi nada diferente dos casamentos poligâmicos que nós encontramos na Bíblia. Seguiu os padrões do casamento, por exemplo, de Abraão ou de Jacó. Uma gama imensa de problemas, de angústias e de desgostos sucedeu-se na vida destes homens que optaram por soluções humanas para questões conjugais, abandonando o padrão divino. O caso de Eucana era bem dramático. Veja só. Ele amava a Ana. O nome Ana quer dizer graça. Só que Ana era estéril. Enquanto a outra esposa que ele tomou depois, Penina, que o nome significa pérola, teve com Eucana muitos filhos, muitos filhos. Então vejam só que vemos aqui uma grande diferença. Enquanto uma era estéril, não podia se realizar como mãe, como esposa, realizar o seu esposo amado como pai, a outra teve muitos filhos. Eucana, um homem honesto, espiritual, ele, digamos assim, vivia no fogo cruzado da ciumeira das duas mulheres. E aflito por perceber que aquela que ele amava não se realizava como mãe, como mulher, porque Ana não podia ter filhos, e isso então deixava Eucana ainda mais aflito, mais angustiado. Concorda comigo? Não é difícil imaginar o que Ana estava passando durante a sua vida. Naquele momento difícil de sua vida. Além de ter que dividir a atenção, dividir o seu marido com uma outra, com Penina, ela ainda tinha que aguentar as provocações da rival Penina, que vivia aborrecendo a sua vida. Vamos ler 1 Samuel capítulo 1, verso 4 a 7. Eu pedi para você deixar a Bíblia aberta lá no início da mensagem. Capítulo 1, verso 4. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhos dela. Veja que ela tinha muitos filhos e filhas. Mas a Ana, olha o verso 5, a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Diante dessa situação, Eucana chega para Ana, Eucana chega para a sua amada Ana e faz 4 perguntas inquietantes. Eucana estava incomodado com a situação que dia após dia envolvia a sua amada. E olha no verso 8, as 4 perguntas inquietantes que Eucana fala para a sua amada Ana. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, primeira pergunta, por que você está chorando? Segunda pergunta, por que não come? Terceira pergunta, por que está triste? Quarta e derradeira pergunta, e cruel pergunta, será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos?
Esse tipo de comportamento, meu amado, é típico de alguém que já não suporta mais ver a pessoa amada sofrendo. E cansado das suas constantes buscas sem solução, despeja então, joga em cima uma série de perguntas sem sequer dar tempo para Ana responder. A gente vê que Eucana entende que a tristeza da Ana, ou de Ana, vem do fundo da alma, e isso já estava afetando o seu corpo, a sua saúde, pois diz o texto que ela não chorava, que ela chorava, perdão, e não comia. Isso incomodava o seu interior, a sua alma. Então, o seu coração está triste. Ana não está nada bem. E a última pergunta de Eucana é também o seu último apelo. Um apelo desesperado de quem quer resolver logo a situação pelos seus próprios meios. Não é uma pergunta que se deve ser feita, né? Mas ele disparou essa pergunta para Ana. Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Não, Eucana. Ana deve ter pensado, ou até respondido para ele, você não é melhor do que 10 filhos. Você tem o seu lugar de esposo. Você é um marido maravilhoso, é um marido religioso, que me ama, mas eu me realizo como mulher, sendo mãe. Você me realiza como esposa, mas eu preciso ser realizada como mãe. O que Ana então fez? Ela foi orar. Então deixa eu te dar aqui mais uma lição. A oração é a melhor companhia para o choro. Você está triste, pai? Você está triste, mãe? Você está triste, filho? Família, vocês estão tristes, passando por algum momento difícil? Estão chorando por esse momento difícil? Pode ser um momento de saúde, pode ser um momento financeiro, pode ser um momento de revolta dentro da sua casa, de desobediência de alguém. Você, mãe, pode estar chorando muito por um filho desobediente. Você, pai, pode estar chorando muito por um filho revoltado. Deixa eu te falar que a oração é a melhor companhia para o choro. A oração é a melhor companhia para o choro. Foi isso que Ana fez. Porque, por melhor marido que Eucana fosse, e a gente vê isso comprovado quando vemos o amor e a preocupação que Eucana dedicava a Ana. Ana queria algo mais, ela queria ter filhos, ela queria se realizar como mãe. E isso ficava ainda mais evidente quando diariamente ela olhava os filhos de Penina. Penina pegava os filhos e falava assim: vamos passear. Pega aquela montoeira de filho, vamos dar as mãos. E fazia aquela correntinha. E deve ficar passando assim para lá e para cá na frente de Ana e demonstrar: olha, o Eucana pode te amar mais, mas eu dei mais filhos para ele. Eu fui a esposa verdadeira, realizada para ele. O que a gente pode entender é que Ana estava numa situação desesperadora. Olha o verso 10 do capítulo 1. O que diz lá? Com a alma amargurada. Ela chorou muito. Alma amargurada. Que situação muito triste quando a nossa alma está amargurada, está angustiada, está desesperada. Mas a resposta vem logo no final do verso 10. Com a alma amargurada, ela chorou muito e orou ao Senhor. Orou ao Senhor. Meu amado, minha amada, ore ao Senhor. Sua alma está triste com relação à sua família, ore ao Senhor. Sua alma está triste com relação aos seus filhos, aos seus netos, aos seus sobrinhos, à sua descendência, ore ao Senhor. Mas Ana fez uma outra coisa, além de orar ao Senhor, que serve de grande lição para mim e para você, como pais que queremos que a nossa descendência seja conhecida como homens e mulheres de Deus. Ana vai para o templo, ela vai orar, e lá acontece um fato bem interessante nesse momento, em que Ana, ao estar orando, o sacerdote ali olha para ela, e naquele tempo era costume, né, diz os estudiosos, de se orar em voz alta. E mulher também não era muito de ficar no templo fazendo essas coisas, não. Então Ana começa a quebrar alguns paradigmas. Ela vai para um canto lá no templo e começa a orar, murmurar em voz bem baixinha,
que só Deus poderia ouvir. O sacerdote Eli, então, acha que ela está embriagada. Vai lá e dá um pito nela. Mas o que a gente vê em Ana não é uma mulher embriagada. É uma mulher que está orando porque a alma está amargurada. Mas essa amargurada, olha para mim agora e presta bem atenção quando eu vou te falar. Essa alma amargurada de Ana não a fez cair numa comiseração, não a fez cair numa desistência, não a fez cair numa pena de si mesmo. Ah, tadinha de mim, eu estou sem filhos, Deus me abandonou, minha rival espalha os filhos na minha frente, meu marido não sabe mais o que fazer. Não. Ana não fez isso. Ela, com a alma amargurada, ela chorou muito, ela não se entregou. E por que não se entregou? Porque ela orou ao Senhor e soube lutar com Deus por aquilo que ela desejava. Olha comigo o verso 12 até o 17 do capítulo 1. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, ele observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então ele pensou que ela estivesse embriagada. Ele disse: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu: não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa de minha grande angústia e tristeza. Ele respondeu: vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Meu querido, Ana lutou com Deus. Entenda bem, meu amado e minha amada, que para lutar com Deus da maneira como Ana ousou fazer, é preciso ter uma intimidade espiritual muito grande, muito intensa com o Senhor, que às vezes é muito difícil ser encontrada hoje em dia. Mas busque essa intimidade com Deus e lute com o Senhor pela sua família em oração. O que valeu para Ana foi a sua busca incessante de Deus. Para quem mais ela poderia apelar naquele momento triste, naquelas circunstâncias difíceis? Ana dirigiu-se logo para o único que tinha condições de resolver os seus problemas. Ao invés de ficar postando nas redes sociais, não se posta problemas, tristezas, dificuldades em redes sociais. Em vez de você postar as suas tristezas, suas frustrações, seus problemas nas redes sociais, para que as pessoas fiquem sabendo e falando mal de você, proste-se diante de Deus. Não poste nas redes sociais. Proste-se diante de Deus. Diga para Ele, lute com Ele em oração pela sua família, pelas suas situações que vocês estão vivendo. E Ele é aquele que tem todo o poder e condições de resolver os seus problemas. E aí veio a resposta da oração de Ana. Veio a vitória da sua luta com Deus. Deus concedeu a ela Samuel. Por ter derramado a sua alma perante o Senhor, falando dos seus muitos desgostos, e depois de ter sido compreendida pelo servo de Deus, Eli, que a abençoou, Ana vai experimentar agora um momento maravilhoso na sua vida. Ela engravida e dá à luz a Samuel. Samuel ainda era promessa, mas ela já recuperava o seu ânimo. Diz o texto lá no capítulo 1, verso 18, que ela comeu e seu rosto já não estava mais abatido. Aqui está uma evidência muito clara do que a fé no nosso Deus de poder pode fazer na vida de qualquer pessoa atribulada. Quantas esposas e esposos precisam redescobrir o poder da oração? Quantos pais precisam redescobrir o poder da oração e da submissão à vontade de Deus? Em um mundo tão agressivo, tão competitivo como o nosso, a sociedade e a igreja precisam de vidas piedosas, vidas de oração, que desfrutem da comunhão de Deus e passem, repassem e ensinem esses valores espirituais para a sua descendência, para a sua família.
Quantos pais não se orgulham porque seus filhos não torcem pelo seu time de coração? Quantas mães não se orgulham porque seus filhos seguem a sua trajetória profissional, têm a mesma profissão que elas? Mas a maior alegria é quando nós temos os nossos filhos seguindo os valores de Deus espirituais que nós ensinamos para eles. O nascimento de Samuel veio confirmar que o coração de Ana já sabia antecipadamente. Deus estava naquele negócio. Deus iria honrar a sua serva. O nome do menino Samuel foi fruto de uma petição. Olha o que diz o verso 20. Assim Ana engravidou e no seu devido tempo deu à luz um filho, deu o nome de Samuel, dizendo: eu pedi ao Senhor. Samuel, na língua do Velho Testamento hebraico, quer dizer o nome de Deus. Depois de preparar a criança durante o tempo que ela achou necessário, Ana reuniu as ofertas, subiu junto a Eucana, lá para Siló, e foi fazer algo maravilhoso. Ela foi dedicar Samuel ao Senhor. Na presença do sacerdote Eli, Ana dedica Samuel e diz lá no verso 28, por isso agora eu o dedico ao Senhor, por toda a sua vida será dedicada ao Senhor. E ali adorou o Senhor. Que maravilha! Ali estava uma promessa, ali estava Samuel, e ela estava então dedicando, entregando aquele menino ao Senhor. Entenda bem, meu amado. Criança dedicada e preparada é a certeza de um homem e de uma mulher de Deus. Criança dedicada e preparada é a certeza de um homem e uma mulher de Deus. Tem uma história que talvez você conheça e saiba muito bem, é a história de um pastor. Ele fez na sua igreja uma maravilhosa mensagem sobre a obra missionária. Ele pregou sobre a necessidade de enviarmos missionários para os mais distantes campos. Ele citou lá Jesus, o campo é o mundo, e fez um comovente apelo missionário. Quando de repente ele olha e fica muito surpreso e vê que a primeira pessoa que foi à frente respondendo ao apelo foi a sua filha, se entregando para a obra de missões. Aquele homem ficou atordoado, ficou atônito e disse: você não, minha filha, você não. Por que eu contei essa história? Porque muitas das vezes, irmãos, nós pensamos que esse negócio de ministério, de pastorado, de missões, é coisa para os outros, e não para nós ou para os nossos filhos. Ana honrou o seu voto e consagrou Samuel para o serviço na casa de Deus. E foi lá pessoalmente levá-lo. Ana dedicou o seu filho a Deus. Ela percebeu que o seu filho era um presente de Deus. A alegria de Ana estava centrada no Senhor, não na sua situação. Olha o que ela diz no capítulo 2, verso 1. Então Ana orou assim: o meu coração exulta no Senhor. No Senhor minha força é exaltada, minha boca se exalta sobre os meus inimigos, pois me alegro em tua libertação. Pai, mãe, esposo, esposa, filhos, que a nossa alegria e o nosso coração se exulte no Senhor. Deus confirmou a dedicação de Ana a Samuel quando nós lemos no capítulo 3 que Deus chama a Samuel, e você sabe que ele teve um dos ministérios proféticos mais atuantes do todo o Antigo Testamento. Quero concluir essa palavra contando a esperada historinha, para você aprender um pouco mais e aplicar essa palavra na sua vida. Essa historinha se chama Um Pequeno Enigma. Um Pequeno Enigma. Num culto de inauguração de uma nova igreja, o pastor enfia a mão no bolso, pega alguma coisa, retira a mão do bolso e levanta para o alto. Tem algo, como estou fazendo aqui, ó, tem algo valioso escondido aqui em minha mão direita. Alguém tem um palpite do que é? Um disse, uma moeda. O pastor respondeu, é algo mais valioso do que uma moeda.
e vou dá-lo a quem acertar o quer. Quando ele falou que era algo mais valioso que uma moeda e dá para quem acertar, o pessoal começou, é um anel de diamantes, o outro, não, é um anel, uma aliança. E todo mundo começou a rir. E o pastor respondeu, é mais valioso que um anel, é mais valioso que a aliança. As pessoas ficaram em silêncio, tentando decifrar então esse enigma. Aí o pastor disse, eu vou dar umas dicas para vocês, para ajudar a vocês descobrirem o que eu tenho aqui na minha mão. O que eu tenho escondido aqui em minha mão direita é valioso bastante para movimentar a economia de um país. Aí o pessoal, continuou o pastor, se for devidamente cuidado, vai gerar indústrias, empregos, trabalho e renda. E cabe aqui na palma da minha mão. Alguém tem um bom palpite para isso? Um menino levanta a mão lá do meio da igreja e diz, eu sei o que é, pastor. Todo mundo olhou para ele com aquela cara assim de desdém. Como é que o menino vai saber o que é? Ele respondeu, é uma semente. O pregador abre então a mão e mostra para todos um grão de milho. E a turma então aplaudiu o menino. E o pastor conclui o seguinte, esta igreja que se inaugura nesse dia também é uma semente. Se vocês cuidarem dela com amor, se investirem nela seu tempo, esforço e talentos, se a colocarem como prioridade em suas vidas, ela irá gerar muitas bênçãos para vocês mesmos, para suas famílias, amigos e vizinhos. Por que contei essa história? Porque em lugar da igreja, vamos imaginar a sua família. Não que a sua família seja inaugurada como aquela igreja foi, mas que a partir de hoje à noite você possa decidir a cuidar da sua família com amor, investir tempo, esforço, talento, colocar a sua família como prioridade na sua vida. E com certeza essa semente que você hoje vai plantar vai gerar muitas bênçãos para a sua família, vai gerar muitas bênçãos para os seus filhos, para os seus netos, para os seus bisnetos, enfim, para os seus descendentes. Desta simples história, eu quero terminar com uma pergunta. Que tipo de semente estamos plantando e cuidando nos nossos filhos, netos, enfim? Que tipo de semente estamos plantando e cuidando em nossos descendentes? Que Deus possa abençoar a sua família e que a semente que você plante seja a semente do amor de Deus, a semente do Evangelho, a semente de Jesus. Amém? Muito obrigado, irmão, pela presença aqui nessa noite. Semana que vem, nossa quarta e última mensagem, já é a última quinta-feira, né? Ou não? Peraí, acho que eu estou me confundindo aqui. Deixa eu ver na agenda. Não. É sim. Não, é terça-feira. Até hoje estou confundindo terça com quinta por causa dos cultos que a gente está fazendo nas quintas-feiras. Semana que vem é a penúltima mensagem, 17, 24, 31. Né? O pessoal que é membro lá da igreja sabe que eu fiz uma confusão no início. Eu achei que tinham 5 quintas-feiras, marquei 5 cultos e não era. Confundi com os domingos, com terça, mas não. Semana que vem a gente faz, então, a penúltima mensagem sobre uma família como a sua. Compartilhe esse vídeo, compartilhe com quem você acha que precisa dessa palavra, nos ajude aí escrevendo e compartilhe no Facebook, no Instagram, no Twitter, no WhatsApp, manda o link para que as pessoas possam assistir e ser abençoadas. Se você sabe que tem um pai ou mãe precisando ouvir essa palavra, nos ajude compartilhando. É para isso que nós fazemos esse momento. Vamos orar? Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, Filho, nossa meiga esperança, e as consolações do Espírito Santo estejam sobre cada um que ouviu essa palavra, sobre cada família que ouviu essa palavra, que vai ouvir, desde agora e para todos sempre. Amém, amém e amém. Uma noite feliz, uma noite de paz, uma noite abençoada em nome de Jesus. Fique com Deus.